Paz, Senhor, irmãos. Amém. Por gentileza, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 1 até o verso 4. O tema da nossa reflexão: as implicações de ter um Cristo grande. As implicações de ter um Cristo grande e glorioso. Amém? Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 até o 4, diz assim a gloriosa palavra de Deus: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seu interesse nas coisas que são dos céus, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém? Vamos orar? Está friozinho, bem frio. Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua infinita graça. Assim como cantamos, que tu és poderoso, que tu és glorioso, que tu és um Deus poderoso, que tu és um Deus supremo. Nós servimos ao Cristo Supremo, nós servimos ao Cristo glorioso e poderoso, nós servimos ao Cristo que verteu seu sangue no Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Este mesmo Cristo virá com poder e grande glória para resgatar a sua igreja. Oh Deus, obrigado porque servimos a Ti, porque temos um Deus glorioso e poderoso. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, obrigado pela tua palavra, e nós te pedimos, Senhor, fale conosco, ministre nos nossos corações, que a tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade, com aquilo que estamos necessitando ouvir. Não que venha ouvir do Michel, mas que venha ouvir da tua palavra, do teu evangelho, porque somente o teu evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus, fale conosco através da tua palavra, através do teu santo e poderoso evangelho. É que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Poder sentar para o irmão? As implicações de ter um Cristo grande e glorioso. Pois bem, eu quero te pedir que permaneça aí, se possível, com sua Bíblia aberta, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 1 ao 4. Nós vamos caminhar um pouquinho nele. A carta de Paulo aos Colossenses, ela foi escrita com o propósito de alertar a igreja de algumas heresias que estavam rondando a igreja de Colosso. Algumas heresias, como práticas judaizantes voltando para dentro da igreja, pessoas que criam que o sacrifício do Calvário não foi suficiente para perdão de pecados, então estavam voltando a sacrificar cordeiros. Havia ali o gnosticismo, que vai afirmar, ou dentre as suas filosofias, vai comparar Jesus no mesmo patamar de anjos. Jesus, de maneira nenhuma, irmãos, pode ser colocado no mesmo patamar de um anjo, porque o anjo é criatura, Jesus é criador. Amém? Então, diante disso, nós precisamos, para fortalecer a nossa fé. Eu sei que nós, ao longo do ano, vamos enfrentando inúmeras lutas, inúmeras dificuldades, inúmeras adversidades que abatem a nossa casa. Mas é importante olhar para Jesus.
Porque ao olhar para Jesus, nós vamos ter mais força para vencer essas lutas. Ao olhar o nosso Cristo glorioso, nós vamos se sentir fortalecidos por Ele. Porque Ele está conosco, Ele nos dá força para cada dia vencermos a nossa batalha diária. Pois bem, ao olhar para o nosso contexto de hoje, nós temos grandes homens na nossa terra. Homens que foram conhecidos pelos seus feitos, pelas suas ações, sejam elas no âmbito religioso ou no âmbito secular. No âmbito secular, nós vamos encontrar Albert Einstein, um grande cientista, muito importante em seu contexto social. Mas ele não pode ser comparado com Jesus. Jesus ainda é muito mais inteligente. Jesus ainda é muito mais grandioso e poderoso. No âmbito religioso, nós vamos ter grandes homens também, que foram conhecidos na sua vida religiosa, na sua religiosidade, como Chico Xavier, Allan Kardec e outros. No seu segmento, são grandes homens, mas não podemos também compará-los com Jesus, jamais. Jesus está acima. Amém? Mas poderia ser um grande político da nossa geração, seja da passada ou ainda que está por vir. Ainda assim, nada pode ser colocado no mesmo patamar de Jesus Cristo. Seja ele homem secular, seja ele homem religioso, seja ele cantor, seja ele pregador, nada se compara ao Cristo da igreja. Amém, irmãos? Tendo olhado isso, nós precisamos entender algumas questões. A primeira é que ter um Cristo tão grande, ter um Cristo tão glorioso, implica em algumas coisas. Requer da igreja algumas atitudes. E a primeira atitude de um cristão que sabe o Cristo glorioso que tem, ela é vista no seu anseio. O anseio por Cristo. Vivemos uma geração que as pessoas estão descentralizando Cristo. Como assim? Cristo está sendo tirado, jogado de lado da igreja. As pessoas falam do grande homem de Deus que cura, do grande homem de Deus que vai fazer milagres na igreja, do grande homem de Deus que vai fazer a igreja prosperar, sair homens daqui milionários. A figura do grande homem de Deus entrou em cena e colocaram de escanteio o único que pode fazer algo pela igreja, que é Jesus Cristo. Veja, irmãos, é triste ver o Evangelho está sendo jogado de lado. O nosso Cristo, em muitas denominações ou em muitas igrejas, já não estão mais sendo hinos cristocêntricos. Cristo já não está mais no centro de muitos louvores. São louvores egoístas, egocêntricos, de autoajuda, falando que a gente só vai ter vitória, e isso é bom, mas a Bíblia fala que não é só vitória que a gente vive. Nós passamos por altos e baixos, nós também vivemos o dia da derrota e precisamos aprender com a derrota, tirar lições dela. Cristo está sendo colocado de lado. Mas eu quero te trazer à memória, Cristo ainda te traz desejo por esse Cristo. Você ainda sente anseio pelo teu Salvador, pelo Salvador da igreja da IAP Vila Rio de Janeiro. O apóstolo Paulo, no capítulo 3, no verso 1, vai falar assim: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse. Vamos trocar essa palavra interesse por uma palavra desejo, anseio. Coloque todo o seu desejo pela pessoa de Cristo. Coloque todo o seu anseio pelo seu Salvador, pelo teu Redentor. É isso que o apóstolo Paulo está querendo convidar a igreja de Colosso a deixar de lado esse negócio de comparar Jesus com anjo. Ou, se fosse nos nossos dias, nos colocar em nosso coração, colocar em nós
um desejo de deixar de lado o desejo de ficar milionário, o desejo de ter uma igreja somente rodopiando, voando, cheia de, entre aspas, da ação do Espírito Santo. Quando na verdade, irmãos, uma igreja que é genuinamente cheia do Espírito Santo é uma igreja que glorifica Cristo, é uma igreja que Cristo é o centro dela, porque o papel do Espírito Santo é glorificar a Cristo, é nos levar a glorificar o nosso Redentor e Salvador. Se Cristo está dentro de nós, e se nós temos a ação poderosa do Espírito Santo, o bem mais precioso que temos não é o ouro e a prata, não é o dinheiro, não é dólar, não é euro, não é libra, é Cristo Jesus, irmãos. É Cristo. É saber que, ainda que estejamos passando por inúmeras lutas e dificuldades, nós temos a Jesus Cristo. Ainda que tudo vá mal, ainda que a saúde não vá bem, mas se temos Jesus, irmãos, temos tudo. Temos tudo. De que nos valerá ter grandes coisas, ter carros, não que isso seja pecado, ter fortuna? De que valerá se nós não tivermos Cristo no nosso coração? A igreja precisa continuar tendo desejo pelo seu Salvador. Amém, Jesus. A IAP de Vila Rio de Janeiro não pode perder de vista o desejo pelo noivo. Nós, como igreja, somos a noiva que estamos em preparação para a partida. Nós não podemos esquecer que Jesus voltará. Cristo voltará para buscar uma noiva adornada, pronta, preparada. E a noiva, irmãos, ela não vê a hora de chegar o grande dia. A noiva, ela anseia o dia. Ela fica com quase crise de ansiedade para aquele dia. Ela não dorme nas vésperas. Nós precisamos não perder de foco o nosso Jesus. Ainda que venham colocar novas novidades no mercado gospel, Cristo continua sendo a única razão e esperança do nosso viver. O texto vai nos mostrar também, irmãos, que ter um Cristo tão grande e glorioso vai demandar da gente, vai requerer de nós alguma outra atitude. Vai requerer da igreja um embate, uma guerra, uma luta diária. Porque primeiro a igreja, ela precisa ansiar, ela precisa ter desejo pelo noivo, ela precisa ter desejo de colocar todo o interesse da sua vida, ela precisa lembrar que ela morreu para o mundo, que ela morreu para tudo que a velha natureza exigia dela, ela morreu para aquelas paixões, e agora ela tem todo um desejo especial por Jesus Cristo. E aí a segunda é que nós precisamos começar uma guerra. Mas por que essa guerra? Essa guerra não é travada no âmbito religioso. Essa guerra não deve ser travada entre denominações. Jamais. Porque senão nós vamos estar quase caindo naquelas vertentes políticas, né? Eu sou do partido A, você é do partido B, então você não me rela que eu não relo com você. Não, irmãos. Nós precisamos travar uma guerra. Mas é uma guerra com você mesmo, comigo mesmo. Essa é a pior guerra, irmãos, é a guerra mais difícil. Porque nós, quando olhamos para o lado e falamos assim, fulano, nós temos uma divergência de ideias, de pensamentos, parece ser mais fácil guerrear com essa pessoa que nós estamos vendo. Mas é muito difícil quando nos paramos na frente do espelho, olhamos para o nosso reflexo e falamos, eu preciso lutar contra você. E aí você se vê lá naquele reflexo. E você vai reconhecer, irmãos, que quem pode nos levar para o inferno não é o pastor, não é a placa,
não é a música, não é a boa ou ruim pregação. O que pode nos levar para o inferno somos nós mesmos. A nossa própria natureza pode nos levar para o inferno. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós vamos continuar alimentando essa velha natureza, dando corda para ela, alimentando ela com caldo de mocotó, para ela ficar bem fortinha, e ela vai nos passar rasteira. Veja lá, por gentileza, o verso 5. Verso 5 em diante. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em... Ixi, os irmãos estão enfraquecidos. Vamos lá. Matem os desejos que ainda agem em vocês. Ou, em outras versões, como que está? Mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, ó. Então, sabe aquela paixão pelo aquele negocinho chamado dinheiro? Também é considerado idolatria, viu? E aí, se nós não tomarmos cuidado, por isso que eu falo que o grande guerra que travamos é com nós mesmos. Porque muitas vezes você vai encontrar pessoas criticando pessoas, adorando ídolos, quando ela é avarenta. Ela é o famoso mão de vaca. Passa no Rio Paraná com aspirina e multiplica. E aí, de que valerá, irmãos? Não vai adiantar de nada. Porque o bem mais precioso de um cristão não está no ter, mas no ser de Cristo. Pertencer a Ele, ser propriedade dEle, ser um povo escolhido e separado por Ele. Veja, o convite do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso, e é o mesmo convite que ele nos faz para nós hoje, é um processo de santificação, é uma guerra contra a nossa própria natureza carnal, contra a velha natureza. O texto lá no capítulo 3, verso 1, fala que, portanto, vocês já morreram e já ressuscitaram. Mas aqui no verso 5, ele ainda vai voltar. Ele chega e fala assim: mas ainda há coisas que precisam morrer. E aí ele cita todas aquelas que nós acabamos de ler, que é idolatria, concupiscência, avareza, impureza, lascívia. Todas essas coisas, irmãos, é uma luta diária para vencermos. Então, o ser cristão, ter um Cristo glorioso, requer de nós a segunda atitude, que é ter uma guerra contra nós mesmos. Precisamos travar essa guerra, irmãos. Se você já iniciou essa guerra contra uma natureza carnal e começou esse processo de santificação, onde você, pela ajuda do Espírito Santo, continua lutando, continua correndo contra as coisas que a tua carne pede, que você sabe que não é benéfico para você, siga em frente, fazendo isso, se santificando, vencendo no processo de santificação. Você estará agradando o teu Cristo glorioso e poderoso. A terceira atitude que eu quero mostrar para os irmãos, para a gente concluir, é nos bons relacionamentos. Muitas igrejas se dividem, muitas famílias se dividem, muitos trabalhos seculares chegam ao fim, sejam elas parcerias de sociedade, por falta de um bom relacionamento. Você já conviveu em um lugar que não há comunhão? É bom ou ruim? É horrível, irmão. É horrível viver num lugar onde não há bom relacionamento, onde você não vê aquele relacionamento fluir de forma natural. Veja só,
rapidamente o verso 12 do capítulo 3. Diz assim: vocês são o povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, e essa palavrinha que é difícil, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra a outra pessoa. Mas, olha agora o X da questão. Perdoe, mas perdoe como o Senhor os perdoou. Amém. Irmãos, perdoar não é uma tarefa fácil. Concorda? Mas perdoar no padrão Michel talvez se torne um pouco mais fácil. Porque o Michel pode tentar dar um jeitinho brasileiro no perdão. Olha, eu te perdoei, mas não faça de novo, porque senão, a hora que você virar a curva, eu pego você. Ou senão, nosso coração fala assim: eu perdoei, mas você não perde uma oportunidade de dar uma pancada, ou de dar uma palavra de travessada para demonstrar toda a sua rispidez com aquela pessoa. De fato, a gente não perdoa, irmãos. Nós estamos caindo naquela famosa peça que o coração nos prega. Enganoso é o coração do homem. Mas perdoar no padrão Jesus é diferente, irmãos. Por que perdoar no padrão Cristo é diferente? Porque Cristo, Ele nos perdoou sabendo que nós iríamos negar, nós iríamos não servir a Ele, sabendo que em algum momento da vida, seja a gente, seja outras pessoas, vão zombar dele, vão fazer piadas dele. Ele nos perdoou primeiro, mesmo sabendo que em algum momento a gente sentado na frente de uma televisão, seja a gente já convertido ou não, a gente riu de piada com os cravos de Jesus, com o sacrifício de Jesus. Ele nos perdoou assim, irmão, sem esperar nada em troca. Ele nos perdoou falando assim: filho, vá e não peques mais. Amém? Amém. Mas a gente vai e peca novamente. A nossa natureza nos leva, se nós não vigiarmos, vivemos um círculo vicioso de pecados, e aí a gente fica, perdão, mas continua e não faz nada para evitar o erro novamente. Mas ele ainda assim, ele é longânimo, ele é paciente, ele torce e ora, intercede por nós, para que a gente mude, para que a gente seja transformado, para que a gente se deixe transformar por Ele. Então, a primeira coisa é você lembrar que precisa ter um bom relacionamento com os irmãos de fé. A segunda, dentro desse último item, é um relacionamento com os familiares. É fácil vida familiar? Não. Veja lá o desafio. Verso 18: esposas, obedeça o seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame a sua esposa e não seja grosseiro com ela. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Verso 21: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Vamos lá, irmãos? Por muitas vezes, a vida familiar requer de nós perdão diário, longanimidade, paciência,
perseverança. Não requer de nós? Para os mais experientes de casamento do que eu, sabe bem disso. Vida familiar é um desafio. Mas veja, a Bíblia Sagrada, ao contrário de algumas mulheres mulheres mais feministas gostam de afirmar que a Bíblia é machista, a Bíblia coloca: esposa, vocês devem obedecer ao seu marido, porque você fazendo isso, você vai estar agradando Cristo. E aí, ele joga agora um outro lado. Marido, você deve amar a sua esposa e não pode ser grosseiro com ela. E veja só, irmãos, marido, você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo pela sua igreja é um amor vicário. E por último, filhos, obedeçam aos nossos pais, porque isso agrada ao Senhor. Aleluia. E aí, ele faz um contraponto: pais, não irritem os nossos filhos. Veja, irmãos, assim como a esposa e o esposo precisam viver uma vida em harmonia, assim também os pais precisam viver uma vida de harmonia para com o filho para com o pai. O pai não pode dar aquela palavra de desânimo. O que seria desanimar e irritar o seu filho? Seu filho chega todo empolgado, parecendo um balão com gás hélio, empolgado, mas tá lá não. Pai, eu sou um craque de bola. Aí você fala assim: tu é um craque de bola. Furou o balão do coitado. Você desanimou ele. Porque muitas vezes tudo que ele está precisando é incentivo. Ele pode não ser um craque de bola, irmãos. Pode não ser. Mas você tem que olhar para o seu filho e dar palavras encorajadoras para ele. Filho, você pode não ser um grande craque, mas você é um craque para o papai. Amém, irmãos? Veja, o que o texto nos mostra é que ter um Cristo glorioso requer de nós bom convívio para com os irmãos de fé, para com a família e, por último, para com as autoridades. Veja o verso 22 para a gente encerrar e orar. Verso 22 diz assim: escravos, em tudo obedeçam àqueles que são seus senhores, seus donos aqui na terra. Não obedeçam só quando eles estiverem vendo vocês. Procurando com isso conseguir a aprovação deles, mas obedeçam com sinceridade por causa do temor que vocês têm pelo Senhor. Para a gente terminar, o que o texto no capítulo 3, verso 22 está dizendo é que o funcionário, ele não pode dar jeitinho brasileiro no serviço. Lá no interior de São Paulo, a gente costuma usar um termo: dar migué. O patrão virou as costas, o pessoal está liberado a faca. O patrão está vindo: opa, vamos trabalhar, vamos fingir que está trabalhando. Isso é atitude de cristão? Perante a Bíblia Sagrada? Não, irmãos. Nós temos um Cristo glorioso, irmãos, e esse Cristo é visto em nós. As pessoas não crentes, as pessoas não cristãs, elas esperam de nós, elas esperam da gente que temos uma taxinha invisível na testa, dizendo assim: não, você é cristão. Elas esperam da gente atitudes diferentes. Elas esperam da gente coisas até um pouco mais além daquilo que a gente consegue naquele momento fazer. Mas elas esperam da gente algo sobrenatural. Quer ver um exemplo? Todo mundo no serviço pode ter momento de estresse. Crente não pode. Crente estressado. Olha o crente. Olha o crente. Está revoltado. É assim mesmo. Não é? Irmãos, nós precisamos vigiar com isso. Por quê?
ter um Cristo glorioso e dizer que servimos a um Cristo poderoso, grandioso, requer de nós muita prudência, muito cuidado, muito zelo, muito cuidado com aquilo que a gente fala, a forma que a gente fala, a forma que a gente anda, a nossa maneira de se portar e agir nos ambientes. Veja, tenho certeza que você e eu, em nossos ambientes seculares, estamos constantemente sendo observados e, detalhe, avaliados. Erra lá para tu ver. Sabe o que vão falar naquela rodinha? A rodinha que o Salmo 1 fala, não vos assente naquela rodinha. Vai estar falando assim, tá vendo lá o Michel? Ele deu aquela olhadinha, esperou a chefe ir embora. A hora que a chefe foi embora, ele cozinhou o galo até dar o horário. É isso? Não. Não podemos cair nisso. Precisamos estar atentos. Precisamos fazer mais. Como cristão, nós sempre vamos ter que carregar e caminhar a segunda e a terceira milha. Vamos colocar de pé. Que Deus possa te abençoar, meu amado irmão. Quero convidar o pastor Zenildes para ministrar a oração. Você tem um Cristo glorioso e poderoso. Não se esqueça disso. Vigie e ame, anseie viver uma vida eterna com Jesus Cristo. Pastor Zenildes.